penúltimo encontro nosso no Sermão da Montanha. Domingo que vem, se Deus permitir, eu vou encerrar essa série no Sermão da Montanha. Eu espero que você tenha aprendido os princípios do Evangelho a partir desse estudo nosso, porque o desejo aqui não é transmitir conhecimento, coisa que faça sua mente mais fértil. O nosso desejo não é inserir mais a metodologia de comportamento cristão na sua vida. O meu desejo com o Sermão do Monte é que eu e você conheçamos os princípios do Evangelho e que a gente então norteie, baseie, apoie a nossa vida nestes princípios. Porque quando nós não vivemos por princípios, quando nós vivemos por circunstâncias, quando nós vivemos por influência, quando nós vivemos por direção do nosso próprio coração, quando nós vivemos pelas nossas próprias inclinações, isso é muito fácil de você perceber na sua própria vida, se você fizer uma autoanálise. Quando você reage à vida e às pessoas a partir daquilo que você construiu ao longo dos anos na sua vida, seja por ensinamento dos seus pais, seja por convivência, seja pelo que você observa da vida, estas pessoas nunca terão uma estabilidade em Cristo. Elas terão estabilidade temporária na religião, mas elas vão encontrar sempre com circunstâncias que desafiam o posicionamento cristão. Portanto, se você não fundamentar sua vida em princípios, e eu tenho dito para vocês, o princípio básico, o princípio mor, o princípio mais importante é que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todos nós que nele crêssemos, não passássemos pela morte, a morte eterna, mas agora fôssemos vivificados em Cristo Jesus. Amém? Esse é o princípio maior. Em cima deste princípio, nós construímos a nossa vida a partir de outros princípios. E esses outros princípios, que são também do Evangelho, se eles não forem aplicados, nós vamos viver uma vida religiosa que vira e mexe, vai desmoronar o castelo de areia que nós construímos como sustentação para a nossa vida. Por exemplo, basta você perceber suas reações diante de circunstâncias da vida. Como é que você reage? Como é que você reage quando ultrajado? Como é que você reage quando esquecido? Como é que você reage quando você imagina que você não foi lembrado, admirado, aplaudido? Vocês não imaginam as inúmeras situações que nós tivemos que lidar. Parece uma coisa infantil até o que eu vou dizer, mas eu acho que serve para que a gente possa refletir muito sobre isso. Desde o mês de janeiro, desde o início de janeiro, aliás, desde dezembro, mas até dezembro foi para que nós pudéssemos fazer o Natal das crianças, nós estamos trabalhando como comunidade, numa campanha linda, que é o levantamento de recursos para o nosso projeto Transforma New Life, lá no Brasil, em parceria com o projeto Transforma Brasil. E para isso, diversas iniciativas foram feitas, e cada uma delas mais linda do que as outras. Pessoas cozinharam, pessoas fizeram guloseimas, fizeram aquilo que sabem fazer de melhor, venderam, ofereceram. Mas vocês não imaginam quantos incêndios nós tivemos que apagar no meio dessa coisa linda. Incêndios provocados por ciúmes, incêndios provocados por não me reconheceram. Por exemplo, um dia eu bati palma aqui para os adolescentes, porque eles tinham feito uma coisa linda, e eu achei que foi lindo, os adolescentes. A gente vê menino que não quer nada com nada, pensando em levantar dinheiro para o bem-estar dos outros, e celebrei com a palma aqui. Segunda-feira recebi um telefonema: pastor, estou muito decepcionado com você. Eu, filho, já estou acostumado. O que eu fiz dessa... Não, meu grupo fez tal coisa, o senhor não aplaudiu. Falei, pois é, mas você já recebeu o aplauso, era isso que você queria. Então, e eu não estou dizendo isso aqui
É só para vocês perceberem. Olha para a sua vida, você vai ver quando sua vida não é estabelecida em princípios, qualquer coisa, a falta de um aplauso de um pastor desconstrói seu mundo. Te entristece, te fere, te zanga. Um troco que é dado errado, alguém que não te ajudou ali do lado de fora, alguém que não fez tudo que você queria, a resposta da sua esposa, do seu marido, a atitude de um dos seus filhos ou de um amigo. Por quê? Porque a vida não está sustentada em valores do Evangelho. Ela está ainda influenciada pela nossa própria natureza. E no Sermão do Monte, o Senhor Jesus desconstrói isto. E Ele nos chama para nós mesmos, para olhar o nosso coração à luz destes ensinamentos e saber questionar onde e o que precisa ser mudado. E hoje nós chegamos num texto que ele não só está nos levando para o final do capítulo 7, mas é um texto muito desafiador. Veja o que o capítulo 7, versículos de 13 a 21 dizem. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Irmãos, prestem atenção que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma diretriz tão clara, para que a gente possa perceber onde está a fé, onde está o conhecimento de Jesus na vida das pessoas. Nós falamos sobre o não julgar esses dias, numa das mensagens do Sermão do Monte. Eu falei sobre misericórdia ao julgar os outros. Esse texto nos conclama não ao julgamento, mas à observação cautelosa da vida das pessoas que se dizem seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus têm jeito de Jesus. Eles têm cara de Jesus. Eles têm atitudes de Jesus. Eles têm frutos semelhantes aos frutos de Jesus. Então Jesus diz o seguinte: vocês bastam observar uma pessoa, porque nós continuamos aplaudindo como cristão gente violenta, gente agressiva, gente que não perdoa, gente que requer aplauso para poder se sentir gente, gente que ofende, gente que maltrata, gente que mente, gente que pisa nos outros. Mas porque estas pessoas têm um posicionamento que aparentemente é cristão, frequentam uma igreja, cumprem rituais e dogmas de uma igreja, dão dinheiro em uma igreja, ocupam um cargo em uma igreja, fazem algo em uma igreja, portanto devem ser cristãos. Não necessariamente. A Bíblia diz que o fruto determina a árvore. O texto vai dizer daqui a pouco. E eu poderia dizer de uma forma muito simples para vocês assim: olha, nós não dá mais para falar isso, era a primeira geração nossa. Hoje nós temos outros meninos, temos gente que foi adicionado. Vocês acreditam que um dia eu estava conversando com uma pessoa aqui na igreja, de 22 anos de idade, e eu falando algumas coisas da roça, e falei sobre galinha. Aí a pessoa falou assim para mim: pastor, eu nunca vi uma galinha viva. Falei: hã? Ele falou: o senhor acredita isso? Eu falei: você nunca viu uma galinha? Não, você sabe? Não, eu sei o que é uma galinha. Mas eu nunca vi uma viva, igual o senhor está descrevendo assim. Eu falei: menino, mas de onde você viveu, criatura de Jesus? E vocês acreditam que realmente a mim nunca tinha visto uma galinha? Ela falou: nunca fui numa fazenda. Aqui meus pais não me levaram na fazenda.
Eu vim para cá, eu tinha 4 anos de idade, 5 anos. Estudei aqui, mas nunca fui num lugar, nunca fui numa casa que tinha uma galinha, nunca vi uma galinha. Até o dia que eu conversei com ela, eu falei, vou te apresentar uma galinha. Vou abrir sua mente para o mundo, filha, vou te apresentar uma galinha. Mas nesse sentido, você não olha para um pé de goiaba? Muita gente não conhece as árvores pela estrutura do caule, pelas folhas, mas o fruto todos nós sabemos. Você pode não saber que formato tem uma folha de goiaba, de um pé de goiaba, de uma goiabeira, mas quando você vê o fruto, você sabe que aquilo ali é um pé de goiaba. Por que você sabe que aquele tronco, porque aquelas folhas são de uma goiabeira? Porque o fruto que você olhou para ele, você sabe que ele não pode ter nascido num pé de manga. Você sabe que ele não pode ter nascido num pé de pitanga. Aquilo é uma goiabeira. Mas nós insistimos em perceber cristianismo ainda nas pessoas por outras vertentes. Então o texto está dizendo exatamente isso, cuidado com os falsos profetas. E falso profeta aqui não é só pastor, querido, tem também. Mas você é influenciador na vida de alguém. Quando você pensa em falso profeta, eu sei que a sua mente é arremetida para os líderes, para os pastores, para os líderes de ministério. Não, mas veja, cada um de nós exerce uma influência numa esfera de convivência nossa, pequena ou grande. De acordo com a sua posição, cada vez maior essa esfera de influência. Cuidado, porque eles vêm vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro, o seu instinto, o seu guts, as suas influências, as suas motivações são destruidoras, porque são falsas, porque são hipócritas, porque são geradas a partir do ventre, porque são motivadas pelos seus próprios desejos, porque não tem pureza, porque não tem transparência, porque não tem autossacrifício, é na defesa própria. Isso tem nada a ver com Jesus. Então ele diz assim, vocês os reconhecerão quem? Esses que são lobos devoradores são reconhecidos pelos frutos, não é pela performance, não é, irmãos. Todos nós conseguimos fingir e fingir bem, mas nenhum de nós consegue fingir e fingir bem o tempo inteiro. Uma hora a gente baixa a guarda, e é nesta hora que a guarda é baixada que você começa a ver os frutos de uma pessoa. Então, caminhando com vocês um pouco mais no texto, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não pode, gente. Não pode, cada um reproduz segundo a sua espécie. E os filhos de Deus reproduzem segundo a sua espécie. Versículo de número 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Um dia eu fui abordado por uma pessoa nesse versículo, e para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque me ajudou a reforçar um princípio que eu já ensinei para vocês muitas e muitas e muitas vezes. A pessoa então me disse assim, bom, então como é que fulano, uma pessoa conhecida nossa, reagiu daquela maneira diante de tal circunstâncias? Eu falei, daí onde é que você quer chegar? Ele falou, é um fruto ruim de uma aparente árvore boa. Eu falei, olha, o problema, irmãos, todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós temos... Desencana de uma coisa, que você é bonzinho, que você é certinho. Deixa eu te ensinar um princípio nessa manhã, não tem nada a ver com a minha mensagem, mas eu acho que vai te ajudar, e talvez tenha. Vou te ensinar um princípio, vou repetir ele 2 vezes para você gravar. Desiluda, mas não desencante. Não é a mesma coisa, pastor? De maneira nenhuma. Ilusão ou desiludir significa perder a ilusão. O iludir tem uma raiz que é do lúdico. O que é o lúdico? O lúdico é o criativo, é o imaginário. É o que professor muitas vezes usa para comunicar. É o que às vezes um orador usa para comunicar.
Eu, Manuel de Oliveira Júnior, sou desiludido de igreja. Eu sou, estou falando para vocês a verdade. Sou desiludido de igreja. Eu perdi a ilusão de que a igreja é um lugar só de gente crente. Eu perdi a ilusão de que todo mundo que diz conhecer Jesus vive segundo os valores do Evangelho. Eu me desiludi disto. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque quando você se desilude, significa que da agora para frente você não alimenta expectativas que não são mais possíveis. Mas eu jamais me desencantei ou me desencantarei de conhecer os filhos de Deus e de conviver com eles e de repartir a caminhada chamada vida com eles. Então você diz assim: por que você continua sendo pastor se você desiludiu da igreja? Eu desiludi, mas eu não desencantei. Tem gente que precisa se desiludir do casamento. Ah, como assim? Claro, você sustentou a ideia do casamento numa ilusão que te foi passado, numa ilusão que você imaginou. Ah, vou casar, esse homem ou essa mulher vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo. Desilude. Não vai, ó, uma fechou o olho e fez assim, não vai, eu estou errado, podem me corrigir depois. Não vai, desilude. Mas não se desencante de trilhar uma caminhada de vida com a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Esse é o ponto, porque tem gente que desilude e desencanta numa pancada só. Ou, aliás, ele não desilude, mas ele desencanta. Pior fica, porque ele fica procurando o encantado que vai, ou a encantada que vai realizar a sua ilusão. Desiluda, põe o pé no chão. Esse negócio tem problemas. É difícil. A gente precisa ter conversas desagradáveis. Nós precisamos sentar e vez por outra falar: escuta, vamos botar os negócios no lugar, porque está saindo do eixo. Mas nunca se desencante de viver um amor. Nunca se desencante de ser apaixonado, de apaixonar-se. Desiluda da igreja, mas não desencante de ver gente conhecendo Jesus e de compartilhar a caminhada da vida com essas pessoas. E de celebrar a vida com essas pessoas. Então, olha, o fruto pode, por acaso, versículo de número 19, toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Tem fim esse negócio, queridos. Tem data de validade. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu queria concentrar o restante do nosso encontro aqui, nos primeiros versículos desse texto, que falam sobre caminhos. Eu intitulei essa mensagem Portas e Caminhos, porque fala de duas portas, e porta tem sempre a ideia do descortinar para algo. Você atravessa uma porta de um cômodo para o outro. Você atravessa uma porta do lado de fora para o lado de dentro. Você atravessa uma porta do lado de dentro para o lado de fora. E nessa ideia eu me lembrei de um quadro que nós tivemos na nossa casa. Eu já compartilhei com vocês. Eu fui católico romano até os 13 anos de idade, quase 13 anos, quando eu me converti uma vez. E um amigo me convidou para um culto como esse. Eu nem sabia que existia esse tipo de negócio chamado culto e tal. E nós tínhamos um quadro lá em casa, que era um quadro desse texto. Tinha dois quadros. Tinha um quadro de um anjo, com a mão assim, muito bonito o anjo, e um menininho correndo atrás de uma bola e um anjo com a mão assim em cima. Já mostrando que só anjo mesmo para dar conta dessas criaturinhas, né? Mas tinha um outro, e esse outro era o seguinte: era um quadro pequeno com esse texto, e que mostrava dois caminhos, não eram necessariamente portas, era só tipo um portal. De um lado, do lado esquerdo,
Tinha um caminho que começava de forma muito feia, tinha mato, tinha espinhos, não era cuidado. E quando você olhava assim no quadro, o caminho era sinuoso, era tortuoso. E do lado direito tinha um caminho que já iniciava com muitas rosas. Tinha aquelas roseiras mais lindas na entrada. Era um caminho que era ensolarado. E você olhava assim no quadro, dava aquela impressão de beleza. E com esse texto embaixo, que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ele. Assim como estreito e apertado é o caminho que gera e que leva à vida, e poucos são os que o encontram. A minha meditação com vocês nessa manhã é: que caminho, que porta você escolheu para a sua vida? Que você escolheu entrar? É claro que essa porta fala de uma escolha inicial, mas essa porta também fala de escolhas diárias. Então veja, a vida cristã, é o primeiro princípio que eu quero te ensinar, ela é apresentada como um caminho. Porque os cristãos foram chamados os do caminho. Até em Antioquia, lá na Síria, eles serem chamados de cristãos pela primeira vez. Como é que chamava esse povo? Esse povo que andou com aquele homem chamado Jesus de Nazaré. Como é que chama esse povo? Não tinha nome, não era assim: sou batista, sou presbiteriano, sou das Assembleias de Deus, sou dessa ou daquela. Não, quem é esse povo? Esse é o povo do caminho. Por que era do caminho? Porque havia uma religião estabelecida e Jesus Cristo, quando ele veio ensinar os conceitos do Evangelho, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, eles foram conhecidos do caminho. Qual era o caminho? O caminho era Jesus. Então, a vida cristã, ela é sempre descrita como um caminho. E esse caminho, ele é a partir da escolha da porta que você decide entrar. Não importa como você escolhe viver, você está escolhendo o caminho que vai te levar para algum lugar. Detalhe, todas as duas portas falam de início, mas todo o caminho também fala de fim. Não há como você falar de caminho sem um ponto de chegada. E o lugar de chegada de ambos são completamente distintos. Portanto, a consequência, presta atenção, as consequências da escolha que você faz por essa porta e por esse caminho, você vai ter que lidar com elas. Então, muitos escolhem de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu achômetro, de acordo com o que está bom, de acordo com a pressão, às vezes, das pessoas ao nosso redor, mas se esquecem que terão que lidar com as consequências dessa escolha e que essa escolha te levará a um caminho, a um destino. Irmãos, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos vida eterna. Deus enviou Jesus para que nós fôssemos salvos. Deus enviou Jesus para que o nosso ponto de chegada fosse a nossa residência eterna com Ele. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, todos nós escolhemos um caminho. Alguns escolhem um caminho que é da vaidade, alguns escolhem um caminho que é dos prazeres, alguns escolhem o caminho de viver uma vida dupla, tripla, quádrupla, não importa, todos nós. Agora, segundo princípio, essa é uma decisão que você tem que tomar. Durante anos no meu ministério eu conversei com mulheres bem intencionadas, dizendo: pastor, eu estou arrastando meu marido. Mães pelos seus filhos, mães, coração partido pelos filhos. Alguns maridos pelas mulheres também, amigos por amigos. Presta atenção, querido. Ninguém passa por essa porta por descendência. Ninguém passa por essa porta por ter nascido numa família cristã. Ninguém passa por essa porta por ter frequentado a igreja durante anos. Ninguém passa por essa porta a não ser por uma decisão e uma decisão pessoal. Jesus de Nazaré é uma escolha que eu faço, que você faz.
Ninguém vai em rebanho, ninguém vai em turma. Nós não passamos por isso assim, estamos indo todo mundo, vírgula, estamos indo todo mundo, não. Todo mundo que, singularmente, fez uma escolha, fez uma decisão. Você pode dizer assim, eu ainda não cheguei no ponto de fazer essa decisão. Engano seu, você já fez. Uma vez perguntaram para Jesus assim, quem julgará no último dia, o pai ou o filho? Vocês já repararam que a nossa mente, ela sempre tenta fugir daquilo que é mais importante para nós tratarmos, para a gente ficar dando voltas, né? Existe um verbo que é deixar o pensamento voar, que chama devagar, não é o devagar de velocidade. A gente quer devagar em coisas que não tem necessariamente nada a ver, para a gente não ter que encarar algumas realidades que nós precisamos lidar com elas. Por exemplo, perguntaram para Jesus, quem julgará no último dia, o pai ou o filho? A ideia era o seguinte, se Jesus estava tomando o lugar do pai, o que é que está acontecendo aqui? Vamos descobrir se tem erro teológico. Aí Jesus disse assim, não, nenhum dos dois. A minha palavra, essa julgará. Agora, a palavra julgará quando? Lá no final, chega todo mundo, ninguém sabe quem é, o que fez, nada. Aí abre a palavra, vamos ver, Maria, Manuel, Paulo, tal, vem cá, vamos olhar. Não, irmãos, a palavra está julgando a cada dia. Como é que ela está julgando? Quando eu sei o que devo fazer e não faço. Quando eu faço escolhas que são contrárias a essa palavra, a palavra está julgando todos os dias. Por isso eu vou repetir uma frase para você, o caminho é uma escolha de uma vez, mas o caminho tem escolhas diárias. Todo dia eu estou escolhendo que caminho eu estou seguindo, esclarecendo cada vez mais que porta eu escolhi, que porta eu atravessei por ela. Então é a decisão que você tem que tomar. E quando você pensa assim, não tomei decisão, você já tomou decisão. Jesus diz, quem não é comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Quem dera vocês fossem frios ou quentes, porque morno. Então, você acha que você não está fazendo escolha, você já fez. Terceiro, esse é um caminho de morte, um caminho de vida. Nós não estamos falando de um caminho que apenas vai nos conduzir para um passeio, nós estamos falando de vida e morte. Quem diz isso não sou eu, é o texto. Largo, espaçoso, é a porta e o caminho que leva à perdição, e a palavra perdição ali é a morte eterna, e muitos enveredam por ele. Mas também estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que desejam, que se esforçam, que entram por esse caminho. É um caminho de morte e de vida. A Bíblia está cheia dessas metáforas de escolher. No Velho Testamento há um texto que diz respeito à obediência, que talvez vocês conheçam, mas o texto lá de Deuteronômios começa assim: há dois caminhos diante de você, escolha. O da obediência e o da desobediência. E cada um deles carrega as consequências e as responsabilidades daquela escolha. Vocês têm diante de vocês dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Escolham a quem vocês vão servir. Porque senão vocês vão amar a um e detestar o outro. Ou vocês vão servir a um e ser infiel ao outro. Essas metáforas de escolha na Bíblia estão repletas. Pedro, quando nosso Senhor estava para ser julgado, em volta de uma possível fogueira, no pátio da casa do sumo sacerdote, perguntaram para ele: você conhece, você fazia parte daquele turno? Uma escolha, um caminho. Pedro precisava naquele momento decidir. Paulo, quando foi arremessado do cavalo, indo para Damasco, perseguir os cristãos, quando se levantou, tinha uma escolha e um caminho. Ou ele vai para aquilo que ele foi chamado, ou ele escolhia uma outra postura, uma outra posição. Então a Bíblia está cheia. Judas, quando se aproximaram de Judas para oferecer-lhe moedas, dinheiro,
para trair o Senhor Jesus, ou quando ele foi buscar, não importa, uma escolhe um caminho. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava no Getsêmani, quando estava vislumbrando a dor que o esperava, uma escolha e um caminho. Agora, o caminho que Jesus tomou foi o caminho que produziu vida para mim e para você. Amém, queridos? A sua escolha da porta e do caminho não apenas vai gerar vida para você, mas vai gerar vida para outros. Uma comunidade cristã, autenticamente cristã, ela gera vida. Ela gera vida na cidade que ela está. Ela gera vida nas famílias que pertencem a ela. Ela gera vida nas relações. Ela gera vida nas amizades. Uma comunidade religiosa gera beligerância, gera atrito, gera separação, gera divisão, gera discórdias, gera morte. Mas só para a gente poder fechar então, como entender de forma mais simples, mais clara, como nós podemos pensar sobre esses dois caminhos? E eu pensei em algumas coisas para ensinar para vocês. Primeira delas, nós podemos entender esses caminhos em forma de facilidade e dificuldade. Vocês repararam que um caminho... Eu não sei quantos de vocês já... Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta com o pessoal no mato aí. Quando a gente acha uma trilha que é bem estreitinha, que tem muita pedra, que tem muita raiz, que tem muita dificuldade, é um nível de dificuldade muito grande. E você precisa falar assim, não, e algumas vezes a gente para e diz assim, não vou entrar nesse negócio não. Quando você acha uma trilha larga, batida, mais ou menos lisa para o que as circunstâncias oferecem, você diz assim, muito mais fácil. Então essas portas têm a ver com... Eu acho que uma maneira boa da gente pensar é facilidade e dificuldade, porque a porta larga é esse caminho mais batido, mais preparado, mais passado pelas pessoas. Tem até referencial para você seguir. Tem gente que você vê. A porta estreita, ela é um caminho menos percorrido. Aliás, há um livro que eu gosto muito do Dr. Scott Peck, que chama The Road Less Traveled. É um livro, ele é um psiquiatra que escreveu um livro para cristãos, e ele diz sobre essa estrada menos percorrida e que poucos escolhem. Então, tem a ver com facilidade e dificuldade. A porta mais larga não te exige. A porta mais larga é como a trilha da bicicleta, exige menos esforço, exige menos técnica, exige menos prestar atenção, olhar para o chão, olhar para frente, ver se você não vai se arrebentar numa pedra aqui na frente. O caminho mais estreito é difícil, ele requer atenção, ele requer escolhas, tem que ter cuidado. Tem sacrifício. No caso que eu citei, vai cansar o corpo. Agora, tenta colocar isso aí na sua própria perspectiva de vida, querido. O caminho largo pode significar diferentes coisas, e se eu tentasse enunciá-las aqui, eu vou correr o risco de perder algumas, mas você sabe. O caminho mais largo não requer humildade, quebrantamento, reconhecimento. Voltar atrás, plantar de novo, cuidar de novo, ceder, olhar para o coração, enfrentar os próprios monstros que existem em vocês. Eu comecei a dizer, e minha mente às vezes passa por cima, eu penso o que eu quero falar e falo rápido outra coisa e não volto no que eu ia dizer para vocês, a hora que eu contei o exemplo do desiludir. Todos nós temos um monstro dentro de nós, queridos. Todos nós. E essa porta e esse caminho tem a ver, inclusive, com a maneira com que nós encaramos esse monstro, que nós lidamos com ele. Esse caminho estreito e difícil é o amordaçar desse monstro que tem dentro de mim, é negar a ele o direito de aparecer com as suas garras muitas vezes. Esse caminho largo, fácil, essa porta, é sem restrições.
Então hoje é até muito difícil a gente discorrer sobre isso sem o devido tempo, porque as pessoas estão confundindo cristianismo com a escolha de uma religião que você acopla à sua vida diária. Não existe cristianismo sem renúncia, gente. Não existe cristianismo que tenha momento que você não fale assim, eu tenho que fazer isso mesmo, dá até vontade de largar. Se você nunca teve vontade de largar de ser cristão, provavelmente você não é. Provavelmente você não é, porque quem é cristão chega num momento que fala assim, mas é isso mesmo? É. Isso é ser cristão. Então eu acho que você pode pensar nessa porta e nesse caminho e olhar para você mesmo e dizer o seguinte, em que caminho eu estou? Porque você pode estar sinceramente enganado, achando que está em um e na verdade estando em outro. Porque se o seu caminho ele é fácil, se o seu caminho não requer de você certas coisas, se nesse seu caminho você não tem que olhar para dentro de você, se quebrantar, voltar atrás, fazer diferente, corrigir, consertar, devolver, não terminar, você está no caminho errado, querido. Você está num caminho fácil, porém ele não é o caminho de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não é o caminho errado. O Senhor Jesus disse o seguinte, olha, o filho do homem não tem onde pôr a cabeça, mas o pardal tem casa, as andorinhas, as raposas têm covil, o filho do homem não tem. Não é fácil. Veja o que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e depois venha e siga-me. Só de falar isso já é desagradável. Eu me lembrei da história de um amigo meu, um pastor muito querido para mim, ele disse que ele estava um dia pregando na igreja dele, uma igreja que eu já preguei lá, inclusive, e veio uma mulher muito rica para o culto, muito chique, muito rica. Não é aquelas wannabe, não. Sabe, quem tem bala na agulha mesmo? Só que era um dia que estava falando de missões. E aí, irmãos, mostraram uns lugares da África que você faltava pouco deitar no chão e chorar. Acabou o culto, essa mulher ricona, aproximou dele, falou assim, eu me senti ultrajada aqui nessa igreja hoje. Como? Não, eu vim aqui para ouvir algo que enchesse a minha alma de prazer. Eu vim aqui hoje para ser estimulada na minha fé, para ser cuidada. Eu não vim aqui para ver miséria. Irmãos, pode ser que o que você pensa de uma maneira, você está no caminho errado. Não existe cristianismo sem luta. Não existe cristianismo que só as minhas vontades prevalecem, só o meu desejo determina as minhas atitudes. Você acha, sinceramente aqui, olha, vamos tirar a máscara, não essa que você tem na boca, que se você deixasse vir à tona e não minta para você, agora não, todos os seus desejos, todos, não tem mais cerca, aí, não tem mais limites, abriram a porteira. Você não tem medo do que você acabou de pensar, não? É igual você pensar o seguinte, Deus está de olho em mim. Não tem muita gente que fala assim, cuidado, hein, Deus está de olho. Tá, então eu vou te propor uma tese aqui. Deus está criando um outro planeta. Então, como a Terra já está aqui, mais ou menos bem cuidada, muitos anos nós estamos aqui desse jeito, Deus vai agora, por um tempo, cuidar de um outro planeta, Ele vai tirar o olho da Terra. Você vai viver de que maneira? Porque se você disser... Tem gente que diz assim para mim, pastor, se eu não for em culto toda semana eu desvio. Eu falo, mas mesmo? Por que está te cercando? Religião? Não que você não deva celebrar com a sua família, mas se os seus valores cristãos são mantidos por uma
cerca. E se tirar essa cerca? Você não é capaz de viver pelos conceitos do evangelho que foram aplicados no seu coração? Por isso tem gente que me diz assim: pastor, eu tenho que andar só com gente boa, senão eu meto os pés pelas mãos. Eu falo: então você está sozinho na vida, filho. Porque até os bons que você imaginar, eles vão errar. Tem gente que diz assim para mim: se eu andar com quem faz coisa errada, eu faço coisa errada também. Você é um doido. Você é um desvairido. Você é um... Eu não estou dizendo que as más companhias não corrompem os bons costumes, não é isso? Claro. Mas eu estou dizendo o seguinte: o que te cerca, o que te direciona? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Que valor você tem aí dentro? Se você tem um sócio, então, que é corrupto, você vai ser corrupto também? Se você tem um amigo ou uma amiga que enfia os pés pelas mãos, você também vai? Eu vou te dizer uma coisa: você nunca entrou pelo caminho que é Jesus de Nazaré. Esse é o ponto. O que você tem escolhido para a sua vida? Facilidade? Pertencimento? Ou você tem coragem de fazer escolha pelo caminho menos trilhado, pela porta mais estreita, pelo lugar que tem espinho, onde você vai arranhar a sua perna, onde você vai ter que limpar-se de vez em quando das sujeiras do trajeto? O que você está escolhendo? Mas eu penso isso também, essas duas portas, não só facilidade e dificuldade, eu penso também com relação à ideia de igreja. Porque tem gente que acha que a igreja é a porta estreita. Então eu vim para a igreja, eu entrei na porta estreita. Não, necessariamente. A igreja, em muitos aspectos, pode ser a porta larga. E pode ter muito mais gente se perdendo dentro de uma igreja também. Por quê? Porque o problema é que quando uma pessoa entra na porta da igreja e ela não entra na porta que é Cristo, ela agora tem um subterfúgio para tudo que é nefasto na sua vida. Vocês me entendem? Por exemplo, eu conheço gente pilantra fora da igreja, mas conheço gente pilantra dentro da igreja. O problema do pilantra lá fora, ele sabe que ele é pilantra, eu sou pilantra. O problema do pilantra dentro da igreja, ele é disfarçado. Lobo disfarçado de ovelha. Problema do mentiroso lá fora, você já sabe, o cara mente. Problema do mentiroso dentro da igreja, ele está disfarçado. Porque você parte do pressuposto que a pessoa não vai mentir. Porque ele é cristão, porque ele entrou nesse caminho, que ele vai assumir os seus erros. Que ele vai dizer: olha, eu sei que tem consequências, mas foi eu, não foi fulano. Foi eu. Então, Manuel, as pessoas mais perigosas que eu já encontrei dentro da minha vida não foi numa favela, foi numa igreja. Porque eles atravessaram uma porta que eles acham que é o caminho estreito, mas pelo contrário, é o caminho largo e eles estão caminhando para a morte. Então, cuidado com a ideia de caminho largo e estreito para você ser igreja. Tem nada a ver. A igreja é a reunião, deveria ser a reunião daqueles que escolheram o caminho estreito. E por que escolheram um caminho estreito? Presta atenção. Tem hora que a turma, vou usar os exemplos que eu citei aqui. Tem hora que os mais preparados têm que parar e esperar o menos preparado. Tem hora que a turma precisa parar e ajudar quem não está conseguindo. Esse é o caminho estreito. Não é que no caminho estreito todo mundo consegue, todo mundo pode, todo mundo faz, todo mundo sabe. Não. A igreja deveria ser isso, mas não é. A igreja é, muitas vezes, a porta larga. Porque, inclusive, há pessoas que pensam que o simples fato de entrar na porta larga, que é a igreja, ela é estreita. Não é. E aí eu ensino para você. Jesus não está falando de lugar. Esse é meu último conceito e a gente encerra. Jesus não está falando de lugar. Jesus não está falando de outra coisa, a não ser que, presta atenção, esquece tudo que eu falei até agora, lembra disso. O caminho estreito, Jesus está falando de si mesmo e dos conceitos
do Evangelho. Ele não está falando de outra coisa. Escolher a porta estreita é decidir andar com Cristo, é ser de Cristo, é incorporar à vida os valores do Evangelho, em todas as áreas da relação conjugal, a sexualidade, a forma que usa o seu dinheiro, que ganha o seu dinheiro, a forma que você trata as pessoas, a forma que você lida com seus amigos, a forma que você vê a vida, a forma que você se vê como parte desta vida. São os valores do Evangelho, significa pensar a partir da mente de Jesus. Significa olhar para a vida a partir dos olhos de Jesus. Irmãos, é tão fácil da gente entender, se a gente tiver coragem de olhar, é muito fácil de vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo simples. Pela minha fala, que não tem outra intenção diante de Deus, com amor, com carinho, com espiritualidade, fazer você entender que existem essas duas portas e você pode escolher qualquer uma delas, mas uma delas vai te matar. Embora temporariamente ela pareça vida. Olha o que Jesus diz: quem quiser ganhar sua vida, perdê-la. Agora, quem perder sua vida por amor de mim, esse é o que na verdade ganhou a vida. Então você vai fazer escolhas e você faz. Eu sou pastor, eu vejo as escolhas das pessoas, direta e indiretamente, todos os dias da minha vida. Por esta fala minha, pode ter gente aqui que fala assim: acabou, desgostei desse cara. Não quero ouvir esse cara mais. Porque não é saboroso, não é prazeroso. Mas, irmãos, nós estamos terminando o Sermão do Monte, depois vem coisa suave, leve por aí. Me permitam apertar o parafuso um pouco mais. Isso é porque você quer o caminho largo, fácil, que coça seu ego, que te faz sentir nas nuvens, que te faz sair daqui voando como se você fosse uma anja, um anjo, que você não é. Mas ser cristão significa encontrar no Altíssimo tudo aquilo que nós precisamos para viver parecidos com Jesus. Querem ver uma outra coisa? Como que a gente transforma a religião e a igreja na porta larga? A grande maioria dos cristãos que eu converso querem Deus para resolver suas vidas, para resolver os problemas de saúde, para resolver os problemas conjugais, para resolver os problemas financeiros, para resolver os problemas com os filhos, para resolver os problemas relacionais. É um Deus que passa roupa, que tira as rugas. É um Deus que faz um trabalho de terraplanagem na nossa vida. É um Deus que alisa. Mas deixa eu te dar uma má notícia: Deus não arruma a vida para você. Deus não conserta a vida para ninguém. Deus conserta a gente para a gente poder nele viver essa vida. Deus não conserta a minha vida. Ele conserta o Manuel, para que o Manuel consertado por Deus tenha agora valores, princípios, influências do Espírito Santo para viver essa vida, que nela tem dificuldades, lutas, dissabores, tristezas, desilusões. Mas Deus consertou o coração meu e seu para que a gente enfrente essa vida. Então, quando a gente tem um casamento difícil, Deus conserta a minha mulher. Hoje é dia das mães, nós temos que dar uma chance para as mulheres, né, gente? Deus conserta meu marido. E Deus está dizendo assim: e se eu te consertar? Não, mas só me consertar, não conserta ele que é o problema. Não, mas eu te conserto, porque aí você vai saber viver com ele, influenciado pelos valores do Evangelho.
Deus, conserta minhas finanças. Não, mas e se eu te consertar? Deus, conserta esse povo. Não, mas e se eu te consertar? Você vai saber viver com eles, com os valores do Evangelho, que foi, na verdade, o que o meu filho fez, Deus vai te dizer. Se você olhar, Jesus não consertou a vida lá, ele não tinha que ser consertado, mas Jesus enfrentou a vida com os conceitos que Ele quer que eu e você enfrentemos. Por exemplo, perdoa quem te ofendeu, reestabelece, levanta colunas, construa pontes, destrua muros, volta para dentro de você, enfrente os seus próprios monstros. Não jogue isso na conta dos outros, por amor de Jesus, enfrenta. E deixa Deus te consertar para isto. Eu vou encerrar contando para vocês uma história que eu já contei aqui, mas veio na minha mente agora, eu acho que é um testemunho meu, pode servir para alguém. Senão Deus não teria trazido na minha mente. Muitos anos atrás mesmo, talvez 25 anos atrás ou mais, eu fui convidado a participar de um retiro. Éramos 8 homens, 8 pastores. E eu estava começando, eu não queria pastorear a igreja, mas eu já lecionava, e eu fui levado por esses amigos para lá, e lá o mentor do retiro era um pastor que havia morado na França por muitos anos, e uma das coisas que ele aprendeu lá na França foi cozinhar muito bem. Ele falou assim: hoje eu e você vamos cozinhar, eu vou te ensinar o que eu sei e tal, e você vai me ajudar, enfim. E nós ficamos na cozinha fazendo as coisas, e eu sempre gostei muito de servir as pessoas. E nós fizemos, e foi bacana demais, e ele me ensinou muita coisa, e fizemos muita comida gostosa, porque se você acha que crente come, pastor come dobrado, né? Aí, eu comia, parecia que era a última vez que estava vendo comida na vida. Mas aí, quando deu a tarde, nós fomos fazer uma reflexão. E aí eles disseram assim, ele disse assim: o que vocês acharam do que nós vivemos aqui desde a manhã? Aí todo mundo falou as coisas bacanas demais e tal. Aí ele virou para mim, falou: Manuel, o que você achou? Eu falei: gostei demais e tal. Aí ele virou para mim, já na frente dos outros, e falou assim: por que você serviu todo mundo da maneira que você serviu? Aquela pergunta me desconcertou. Aquela pergunta me tirou o meu chão. Por quê? Porque eu não... Como assim? Por quê? Estava óbvio. Aí ele disse assim: eu não sei por quê, talvez Deus vai nos revelar isso no decorrer do nosso encontro aqui. Seriam, acho que 8 dias, 6 dias que a gente ia passar juntos. Porque veio ao meu coração uma coisa, Manuel. O que veio? Eu não perguntei, vou ser bobo perguntar, né? Vai que ele só é retórica, vai falar. Ele disse assim: meu medo é que você esteja servindo os outros para ser aceito pelas pessoas. Irmãos, pensa no Mike Tyson dando um gancho bem no seu queixo, no seu, no meu não, no seu. Por quê? E Deus trabalhou isso comigo naquele dia, porque eu perdi meu pai muito cedo. Então eu tive que, muito criança, enfrentar a vida com a minha mãe para sustentar os outros. Então, sem eu saber, no background da minha mente, deixa Jesus falar com você, porque talvez você vai encontrar uma cena semelhante na sua vida. Eu entendia que se eu fosse aceito, facilitaria as coisas. Então, naquele dia, quando ele falou aquilo, foi como uma bomba. Mas foi a coisa mais libertadora da minha vida. Porque eu entendi que até aquelas ações boas, aplaudidas pelos outros, lá no nosso negócio, elas partiam de um medo. Elas partiam de uma insegurança. Elas partiam de uma frustração. Vocês estão entendendo? De uma frustração. Aí você pode dizer: mas e daí, pastor? Ué, e daí é que se não respondesse valorizando o meu sentimento, como é que eu ia me sentir?
desprezado, não amado, deixado de fora, largado, que não presta, que não isso, que não... Entenderam? Mas a partir daquele dia, queridos, eu entendi que o pai que eu perdi, meu pai biológico, eu não perdi o pai, pai com P maiúsculo. E que eu continuo sendo filho. E que tudo que eu fizer precisa partir dessa consciência de amor e de serviço ao próximo. De que aplauso é bacana, tapa nas costas é legal, ó, que bom que você fez, e tudo faz parte da vida mesmo, vocês devem fazer isso com as pessoas. Mas essa não pode ser a motivação e nem a expectativa. Tem gente que ama, não ama por amar. Tem gente que ama porque está tentando tampar um buraco. Ou está tentando consertar. E aí o dia que a resposta em amor não é de acordo com a expectativa, a pessoa se frustra e o sentimento de frustração é manifestado de diversas maneiras, como afastamento, agressividade, sentimentos de culpa, ataques, peso nos outros. Que porta você está escolhendo, querido? Qual é o caminho que você está escolhendo? Porque o caminho que eu estou anunciando a vocês nessa manhã chama-se Jesus de Nazaré. Não é fácil, não é largo, não é cheio de turma. Às vezes ele é solitário, às vezes você para e fala assim: e agora, para onde é que eu vou? Nem sempre tem um braço amigo, nem sempre tem um ombro amoroso, nem sempre tem sorrisos. Às vezes você olha e não vê ninguém pensar que eu estou sozinho nessa trilha. Não, não está. Elias pensou assim, Deus disse para ele: deixa de ser besta. Tem 8.000 joelhos que não se dobraram a Baal, levanta daí, vai, continua. Mas esse é o caminho que leva à vida. E neste caminho nós vamos ter o privilégio, escuta isso agora, de poder retirar espinhos da vida de alguém, de poder pensar feridas. Nós queríamos uma vida sem feridas. Mas nesse caminho nós vamos ter o privilégio de pôr remédio na ferida de alguém, de ser o médico na vida de alguém, de ser o pai para alguém que está sem um pai, de ser uma mãe para alguém que está sem um mãe, de ser um amigo. Isso aqui é uma coisa mais bacana do que essa. No caminho largo o povo vai de bando. No caminho estreito você tem a oportunidade de ser amigo, de amar, de fazer alguém se sentir amado. Isso é o caminho da vida, queridos. De perdoar, de servir por altruísmo. E de em tudo, glorificarmos o nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos orar por isso? Eu sei que eu excedi um pouco aqui no meu tempo, mas vamos orar por isso? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, tira um tempinho para você. Deixa o som aqui do teclado conduzir você também, em você mergulhar nisso e se faça perguntas. Que caminho que eu escolhi? Que porta eu escolhi? Que caminho que eu tenho escolhido diariamente? Que caminho? Senhor Jesus, eu quero, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela beleza dessa manhã, Senhor. Esse ambiente, nosso encontro, o quanto eu sou encantado com isto aqui, Senhor. Encantado com o fato de pessoas te conhecerem, encantado com ver homens e mulheres retrocedendo, encantado em ver gente que olha para si antes de olhar para o outro, encantado com gente que enfrenta os seus próprios monstros antes de querer matar os monstros na vida dos outros. Senhor Jesus, eu sou encantado com essa ideia de andar por esse caminho e um sustentando o outro.
Quando a perna de um falha, tem gente para botar no ombro. Eu sou encantado com essa ideia, Senhor, de comunidade dos filhos de Deus. Eu sou encantado com gente que não está buscando a Deus só para resolver os seus problemas, mas que está buscando a Deus para ser resolvido. Eu sou encantado, ó Deus, com a gente reunir e cantar canções como nós cantamos aqui agora há pouco, e ver as pessoas aplaudindo aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Obrigado por essa manhã, Senhor. Mas agora, Pai, remete-nos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, para a nossa própria história. Desafia-nos a responder diante do Senhor. Qual é o caminho que estamos seguindo, Senhor? Qual foi a porta que escolhemos? E dentro, ou depois de passar por essa porta, nas bifurcações do caminho, nas encruzilhadas da vida, que caminho estamos escolhendo, Senhor? Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela mensagem da cruz e do Evangelho. Celebramos a vida que o Senhor nos dá no Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pelas mamães aqui com a gente, mães biológicas e tantas que eu conheço, Senhor, que apesar de nunca terem trazido do ventre um filho, já trouxeram tantos filhos e filhas, ó Deus. Que elas sejam abençoadas todas, do alto da cabeça à planta dos pés. Por aquele que nesse momento, a mãe é uma memória, é um sentimento que vem pela distância, por aquelas que já partiram. Que fique o exemplo, Senhor, e que haja gratidão nos nossos corações. Deus, obrigado, obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome, porque nós hoje podemos fazer escolhas de caminhos e colher também os frutos destas escolhas. Eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade, Senhor, e eu abençoo os nossos irmãos aqui, distantes, aqueles que estão em casa, aqueles que acompanharam através dessa transmissão, sejam alcançados pelo mesmo Espírito, Senhor. Que o Senhor, que foi chamado do caminho, nos conduza na escolha do caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. E que a bênção do Senhor venha sobre nós, ó Deus. A bênção de Te conhecermos, a bênção de amarmos o Senhor, a bênção de celebrarmos o Teu nome, a bênção de sabermos que somos filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de nós, levante o Seu rosto sobre nós, nos dê a paz, e que essa paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e corações nele, e que nele, no caminho, cada dia mais, nós possamos Te conhecer, nos conhecer e entender onde nós estamos no caminho que o Senhor propôs para nós. No nome de Jesus. Amém. Amém.